Só para você situar um pouquinho, nós fazemos parte dessa missão chamada Avalanche, que tem essa logo, né, super assim, underground, que tem uma travesti, eu até decapitei parte da prótese dela, né? E aí um Black Power, um punk, e nós existimos por causa de uma palavra de Deus dada para nós no texto de Jeremias 51, de 11 a 14, que basicamente é um comissionamento para que a gente se prepare enquanto cristãos, para que a gente marche contra as muralhas da Babilônia. Então nós temos como atuação as seguintes áreas: treinamento, intervenção, evangelismo, intercessão e aconselhamento. E os campos de atuação da nossa missão giram em torno de missões urbanas, artes e comunicação, fé, história política, dependência química, sexualidade e aconselhamento em sexualidade. Então eu quero fazer essas observações para que você entenda do que se trata esse ministério. Dizer que parte daquilo que vai ser abordado hoje vem de uma caminhada de um pouquinho mais de uma década, mergulhando em várias temáticas que dizem respeito ao caos urbano. Estamos falando de um país de 5.600, arredondando um pouquinho para cima, 5.600 municípios, e quando a gente pensa em termos de crentes no Brasil, a gente vê isso aí, um crescimento extremamente expressivo. O crescimento dos evangélicos no Brasil nas últimas décadas é confirmado pelo IBGE e pela crescente influência desse segmento na sociedade. Os números oficiais do governo apontam para quanto? 42,3 o quê? Milhões de adeptos em 2010. De acordo com a CEPAL, os evangélicos poderão ser mais da metade da população brasileira em 2020. Uhul! Glória a Deus! Como a gente está bombando, não é verdade? Como a gente é poderoso, como a gente é grande, como a gente está ficando cada vez mais crente. Glória a Deus! Sim e não. Porque agora você vai ver também um outro aspecto. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que monitora a abertura de empresas de todos os tipos no país, se considerarmos apenas as que fizeram registro em 2013, foram abertas 4.400 igrejas. A média é de 12 igrejas novas por dia, uma a cada 2 horas. A gente está crescendo demais. Não para de abrir igreja em tudo quanto é canto do Brasil. Só que do mesmo jeito que abre também, fecha. Mas abre, e está abrindo e está bombando. Então é como se a gente estivesse vivendo dias do colossal Titanic. Eu fiquei intrigada porque logo na abertura veio uma imagem, exatamente do filme. Falei, Espírito Santo, fala sério, né? Não tem nada de novo mesmo para a gente falar. E eu quero falar um pouquinho sobre essa imagem, por quê? Porque o dia que eu ouvi a fala daquela pessoa durante o aconselhamento, me veio uma das cenas do filme. Então você olha, né, essa imagem suntuosa, gloriosa do Titanic, e você fala, cara, que invencível, implacável, e a ordem é avançar. E muito tem sido falado aqui a respeito do movimento global, aglutinar, avançar, multiplicar, bombar, explodir, tomar conta, invadir. Sim e não. Eu quero trazer uma perspectiva também de uma das demandas que a gente tem enfrentado aqui no Brasil, que me parece que ainda algumas pessoas que se chamam de líderes se dão o luxo de não considerar. E eu quero hoje, com temor e tremor, te fazer lembrar que existe um outro lado por trás dessa grande invencibilidade. E uma das cenas do filme diz respeito a uma festa. Existe um salão de festa maravilhoso no Titanic, pelo menos existia, no filme é retratado. E é exatamente assim, onde está tudo sob controle. Precisão, parece que é assim, é a definição. Tudo sob controle, tudo lindo, maquiado, hidratado, perfumado, escovado, tudo lindo, maravilhoso, esteticamente assim, impecável. Mas é curioso porque, ao mesmo tempo que algumas pessoas tentam se convencer que ali é o melhor lugar de estar, talvez como até os nossos púlpitos, onde parece que tudo vai muito bem.
onde a estrutura está perfeita, onde todos os detalhes foram mensurados e foram administrados, onde os nossos planejamentos estão assim de uma excelência brilhante. Então, parece que está tudo indo muito bem. As estatísticas estão a nosso favor, não é? Os números confirmam que nós estamos avançando. Mas é curioso, porque ao mesmo tempo que se fala a respeito dessa festa, tem uma fala ali de uma pessoa que está ali naquele meio, que fala o seguinte: minha querida, você quer conhecer uma festa de verdade? Não é aqui. As melhores festas estão nos porões. E é curioso porque é com receio que ela vai para o porão. E aí eu quero trazer um pouco essa ideia de sair do controle, sair daquilo que é implacável, impecável, esteticamente belo, e começar a mergulhar ali embaixo, no gueto, no esgoto, na intimidade, dentro do armário. Talvez, exatamente mergulhar nos porões da intimidade humana. E aí, observando o que a gente viu até agora, em termos de contato com a juventude evangélica brasileira, eu acho que uma das palavras que talvez mais reflita a realidade seja a palavra crise. Então, hoje, eu, Andréa, que trabalho no Avalanche e trabalho também junto ao Êxodos Brasil, eu queria pontuar 3 observações que, muitos anos atrás, Deus colocou no meu coração através de uma imagem, uma visão. Usa o nome que que não agredia a sua fé. Mas eu me recordo que eu fui falar numa igreja um dia para um grupo de jovens, e antes de falar, eu orei e falei: Deus, para que lado que eu vou? Qual abordagem? O que falar? E me veio a imagem, um jovem maravilhoso, lindo, saudável, com tudo pela frente, forte. De você bater o olho e falar assim: não tem nada de errado. Mas de repente eu olho para esse jovem está com o quê? Com a cara prostrada no chão, preso no lamaçal. E aí eu entendi que o Espírito Santo falou comigo o seguinte: assim está a juventude evangélica brasileira, suja pela imoralidade sexual. E isso aconteceu muitos anos atrás. Hoje, depois de uma certa caminhada de uma década, dedicando integralmente a nossa vida à questão da sexualidade, eu observaria o seguinte a respeito da juventude evangélica brasileira. Ela nada mais é do que uma resposta, uma reação, uma consequência de um forte discipulado instalado na nossa nação. O problema é a fonte, ou o problema são as fontes desse discipulado. Me parece que somos frutos de um discipulado que veio de sistemas disfuncionais. E aí eu citaria família, em frangalhos, totalmente bombardeada nos nossos dias, especialmente pela ideologia de gênero, não é verdade? Citaria também a escola, totalmente também saqueada, depredada, não é? E também um espaço que se fomenta hoje a implantação exatamente de tudo aquilo que me parece ser contrário ao coração de Deus. E o terceiro aspecto que eu citaria com relação aos sistemas disfuncionais, a própria igreja. E aí concordo com a fala do Nelson, onde talvez os maiores desafios que a gente enfrente para falar sobre o complexo sexualidade humana, o maior desafio se encontra exatamente no espaço eclesiástico, certo? Então, eu diria que vivemos uma crise com relação à fonte desses discipulados. Eu sugeriria que a gente refletisse a respeito de uma característica da nossa geração de jovens, que me parece que traz como característica um hiperfoco. Não é só um foco, é um hiperfoco. Onde? Qual é esse hiperfoco? As experiências sensoriais. Então, me parece que um dos grandes objetivos da nossa geração é se casar. Por quê? Porque eu quero fazer sexo sem culpa. Então há um movimento global em torno do quê? Eu quero minimizar algumas sensações em detrimento de outras. Eu quero substituir o que eu chamo de emoção negativa e colocar uma positiva no lugar.
No final das contas, é como se você saísse da operação da carne boa e entrasse na operação da carne má e vice-versa. Você sai da carne má porque cansa e você vai para a carne boa que também cansa e você volta. Então fica um movimento ainda instalado o quê? Nas emoções. Mas não somos mais só seres emocionais. Nós somos agora seres o quê? Espirituais, chamados para viver não mais pelo que sentimos, e sim pelo que cremos. É outro patamar de existência. Uma das vitórias que o Senhor Jesus nos deu foi a quebra desse paradigma, de uma cosmovisão totalmente hiperfocada nas sensações. Mas a nossa geração, inclusive dentro da igreja, ainda mantém, me parece, um hiperfoco nas experiências sensoriais. E por fim, uma crise com relação à intimidade. A minha geração, quando fazia alguma coisa errada, a primeira coisa que fazia era esconder. A geração de agora, a primeira coisa que faz é fazer um vídeo e postar. Concorda? Então, o que se conhece de intimidade? Nada mais do que algo virtual em torno daquilo que é genital. Veja bem, aquilo que você desnuda aqui dentro, você vai desnudar aqui embaixo. O problema é, a gente será que não continua demais só no estético e deixando de lado isso aí, ó. A gente cada vez mais observa uma instalação de um estado de solidão. A fala que eu me referi no começo era exatamente essa. Eu não tenho com quem falar. Nós estamos falando de um irmão. Não tenho com quem falar, eu não tenho com quem me abrir. Resultado, como é que eu vivo? Eu vivo na zona do segredo. Mas eu te pergunto, se nós somos líderes, se as pessoas impõem as mãos sobre nós, nos ungem, nos enviam, nos treinam, eu te pergunto, por que não confiam em nós? E aí eu vou te dizer o que essa pessoa me falou. Porque durante o aconselhamento eu perguntei, mas você não é membro de igreja? Mas você não faz parte de uma célula? Mas você não é discipulado por uma determinada pessoa? Mas você não é líder de um ministério? Sabe o que a pessoa me disse? Mas eles não descem os porões. Eles não entram na minha realidade. Eu não confio em ninguém para abrir essa área da minha vida. E aí eu vou trazer uma outra informação para você. Nós no Brasil temos uma rede de ajuda na área da sexualidade humana, que é o Êxodos Brasil. Que aliás essa igreja, graças a Deus pela pessoa do pastor Paulo Mazzoni e da equipe dele, sediou esse Êxodos ano passado. O congresso aqui que acontece todo ano, e esse ano no feriado de outubro, 9, 10, 11, vai acontecer lá em Curitiba, certo? Então, nós vivenciamos o ano passado, e a igreja aqui vai testemunhar isso, que nos últimos congressos a gente tinha 50 inscritos, 70 inscritos, 150 inscritos, uau, estão bombando, 250 inscritos, ano passado quase 900. A questão é, sabe quantos desses 900 inscritos filiaram os seus ministérios à única rede de ajuda, que aglutina ministérios de ajuda na área da sexualidade humana? 10. Agora nós estamos super animados, porque tem mais 4 na fila para serem filiados. Então a questão é, os números, que eu não trouxe nenhum, porque eu acho que vocês já conhecem, com relação a consequência da imoralidade sexual no nosso comportamento de dia a dia, os números são assustadores. A produção de pornografia, o acesso à prostituição infantil, os índices de violência sexual, de aborto, de divórcio, o crescimento da própria homossexualidade, os estupros. Os índices são terríveis, isso aí está na internet, entendeu? Cada um acho que já até sabe disso. Mas o que eu quero trazer é como é que nós vamos agora desembolar essa confusão. Então eu queria propor uma descida aos porões. Eu queria que vocês acompanhassem um raciocínio que gira em torno da seguinte questão. Eu conheço uma pessoa que desceria ali. O nome é Jesus Cristo. E sabe por que eu sei que ele desceria? Porque eu sou testemunha do que ele fez na minha vida. Então ele visitou o meu porão. Um porão chamado terra, um porão chamado gente.
E não só veio me visitar, como escolheu o quê? Morar em mim. O Deus Emanuel, aquele que está conosco. Então, esse Senhor Jesus nos dá um legado. Eu vou partir agora. Partiu. E agora quem é que fica no lugar? Você. Cada um aqui. Se ele iria, e agora está sentado à direita do Pai, quem é que tem que ir agora? Quem? Não é o Êxodos. Não é o Avalanche. Somos todos nós. Você sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir montar ministério de ajuda em 5.600 municípios. Porque nós não vamos conseguir levar escola de Avalanche, congresso de Êxodos, para tudo quanto é lugar do Brasil. Mas nós temos crentes em todo lugar do Brasil. Então eu estou atrás de gente que queira o quê? Mergulhar nessa nova jornada de o quê? Visitar os porões. E quem é discípulo de Jesus, desce. Mas é curioso, porque quem é discípulo de Jesus não só desce, e desce porque sabe que o mestre desceria, e sabe porque eu sei quem eu sou, então eu posso ir, mas não só desce como também sai de lá. O problema é que não só nós não descemos, quando descemos, se é que descemos, a gente fica instalado lá, no submundo da imoralidade, que é o caso de inúmeros líderes, que acham que a imoralidade sexual é uma alternativa para descansar, para relaxar. Aí eu quero trazer essa questão. Queremos multiplicar? Amém. Mas multiplicar o quê? Mais ministério de ajuda? Seria muito bom, mas me parece que não é a única resposta. Mais ajudadores? Também. Mas me parece que o foco que a gente precisa é o quê? Testemunhas. Nós precisamos de testemunhas daquilo que Jesus é capaz de fazer na nossa vida. E aí, eu quero trazer algumas possibilidades dessa nova jornada para a gente mergulhar nessa escuridão que é acessar a intimidade humana. Primeira delas, repensar o evangelho que a gente tem pregado, porque me parece ser completamente, na maioria dos casos, raso, incompleto. Então é mãozinha no coração, aceitou Jesus, o nome está escrito no livro da vida, é membro de igreja, faz parte de uma célula e agora, ponto final. Ponto final não, a história está por começar. Aí, a questão é, repensa esse evangelho a começar no outro não, a começar em mim. O que me intriga não é eu ver uma transexual numa parada gay, crucificada. O que me intriga é a gente não saber o que dizer para ela. O que me intriga é que ela falou de Jesus na parada gay. E nós, onde é que a gente estava? Uma transexual falou de Jesus, bem ou mal falou, do jeito que ela entendeu. Eu não estou fazendo apologia a ela. A questão é, por que me incomoda tanto? Por quê? E aí me parece que a gente precisa o quê? Repensar esse evangelho e aplicar esse evangelho repensado a começar em mim. Então não sou eu ou nós saímos e visitando o porão alheio, mas é permitir que o Senhor acesse o nosso. Porque uma vez Ele escrevendo uma história em mim, agora eu tenho uma história para contar. Eu não sei qual é a sua, mas eu sei o que Ele fez na minha. E se fez na minha e não sou melhor que você, Ele pode fazer na sua também. E inundar essa geração com o quê? Com uma possibilidade de esperança. Então, eu gostaria de trazer uma outra questão também. Porque muito do que poderia ter contribuído com a nossa caminhada de aplicação, de repensar um novo evangelho, eu acho que nós perdemos muitas possibilidades, muitas oportunidades, dentre elas, os seminários teológicos. Alguém aqui já fez? Como é que foi seu módulo de sexualidade lá? Teve? Ah não, então eu vou fazer psicologia. Vai. Como é que foi lá? O humanismo tomou conta das faculdades de psicologia. Se renderam ao humanismo. Se renderam. A muralha babilônica se levantou. A questão é, o que nós vamos fazer agora? Porque não dá para você contar mais. Não pode mais. Não é fonte segura. Então me parece que a gente precisa o quê? Dar um chacoalhão em toda essa produção teológica, essa produção acadêmica, para ver se traz uma alternativa de vida para a sociedade. De vida. E por fim,
trazer uma perspectiva que também contempla a intimidade humana, os porões nos nossos encontros, que são o quê? Infindáveis. Encontro, retiro, congresso, seminário, é ou não é? Reunião, célula, é uma par de coisa. A questão é, por que a gente volta ainda solitário? E aí, eu quero terminar com esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre você? Você reparou que não tem um ponto final? Porque não é para a gente sair daqui cheio do Espírito. É para a gente o quê? Usar esse Espírito. Porque o Senhor me ungiu. Agora ungiu para quê? Para. E é curioso porque não é para mim, é para o outro. Me ungiu para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus, fazer justiça, para consolar os que estão tristes, para levar os entristecidos de Sião um adorno em vez de cinzas, perfume de festa em vez de luto, ação de graças em vez de espírito abatido. Então, nós somos líderes para o outro. Nós somos líderes porque fomos alcançados e agora a forma como fomos alcançados, a nossa integralidade se estenderá para o outro. Alguém diz sim a esse movimento global do Espírito Santo? Amém. Então nos encontramos nos porões para de lá sairmos juntos com uma igreja melhor, amém? Deus te abençoe.